Bom, hoje nós vamos ter mais uma aulinha de história e vamos falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reação, da Igreja Católica contra a reforma protestante implantada pelo monge Martinho Lutero. Então a gente pode resumir que a reforma protestante e a Contra-Reforma ela foi um processo de reformas religiosas que teve início no século XVI, que podemos destacar como causa dessas reformas os abusos cometidos pela Igreja Católica na época, uma mudança na visão do mundo e o fruto do pensamento renascentista com o renascimento cultural, com o pensamento e o racionalismo do homem. A reforma protestante foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorridas após a Idade Média e que tinha como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica, que era abusiva, e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. No caso, a humildade, a simplicidade, né? Que a Igreja naquela época não se tinha esse comportamento. Aqui a gente tem umas causas da reforma, né? Falando para revisar, para poder entrarmos na contra-reforma. Então, vamos revisar um pouquinho. A reforma foi o desenvolvimento do comércio da burguesia, ou seja, a igreja condenava a acumulação de riquezas e a livre imprensa. Os burgueses desejavam uma igreja que aprovasse a obtenção de lucros. A formação dos Estados Nacionais, muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se da intromissão do Papa nos negócios do seu reino. Então, estava atrapalhando bastante, né? O reinado percebia que atrapalhava a intromissão da Igreja Católica. No Renascimento Cultural, a releitura do texto do Antigo e Novo Testamento vai propiciar uma comparação entre os ensinamentos do Cristo e as doutrinas da Igreja Católica. Então, a ideia de Santo Agostinho de salvação pela fé passou a ser defendida pelos humanistas, que era aquela parte do individualismo, o humanismo, o antropocentrismo, que eram características do renascimento cultural. A crise na Igreja Católica, né, ela era apegada aos bens materiais, a Igreja recorria às práticas abusivas, como cobrar indulgências, cobrar venda de cargos eclesiásticos, venda de indulgências que eles falam, é a venda de perdão, né, dos pecados sob espécie, ou seja, a pessoa teria que pagar, né, para se confessar, para poder ser perdoado. Naquela época, é claro, né? Foi aí que entrou em questão o monge católico da Igreja Católica Martinho Lutero, que foi o grande idealizador da reforma protestante. Ele veio, ele criticava, né? Ele veio para criticar as práticas das vendas de indulgências da Igreja Católica, né? Os luxos da Igreja Católica. Então ele é o idealizador dessa reforma protestante. Com Martinho Lutero, né, que dá essa iniciativa, né, de mudar a reforma religiosa, vai surgir outras religiões e uma das principais consequências dessa reforma protestante foi o surgimento da reforma calvinista na Suíça, liderada por João Calvino no século XVI, que foi um exemplo da influência de Lutero para o surgimento de práticas reformistas contra a Igreja Católica. E posteriormente destacou-se o anglicanismo lá na Inglaterra, promovido pelo Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica, porque ele era um imperador, porém ele também não aceitava, né, as regras da Igreja Católica. Então ele vai romper e vai lançar a sua religião, o anglicanismo. Aqui nós temos alguns reformadores, né, que tiveram por influência o Martinho Lutero, e em seguida eles criaram novas religiões, como João Calvino, o calvinismo, né, o Zurique, né, o Menos Simões, que criou o anabatismo, Henrique VIII, na Inglaterra, que criou o anglicanismo, e assim por diante. Agora a gente vai falar contra a reforma. A gente falou da reforma que surgiu, né, após a entrada de Martinho Lutero, que criticou a Igreja Católica. Agora a gente vai falar da contra-reforma. O que é a contra-reforma?
é a reação da Igreja Católica para não perder seus fiéis. Então, no século XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Nesse contexto, ganhou força o protestantismo e as novas religiões surgidas na Europa, como, por exemplo, o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo. Então, para tentar barrar o avanço do protestantismo, após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio, que significa uma reunião, uma assembleia, na cidade italiana de Trento. O Concílio de Trento foi realizado entre os anos de 1545 a 1563. Então, vários assuntos foram discutidos e várias ações entraram em execução para situar, para melhorar a situação da Igreja Católica que estava passando por uma crise. Aqui nessa foto a gente vê o Concílio de Trento, que é uma assembleia, uma reunião, né, onde reformulou posições da Igreja Católica frente ao avanço da reforma protestante que estava crescendo no mundo. Esse concílio, que eles chamavam Concílio de Trento, que ocorreu na cidade de Trento, na Itália, reuniu vários papas, vários bispos, padres, e essa reunião durou 18 anos, viu? Tinham como objetivo transformar os nativos em novos católicos, através da catequização, ensino da língua portuguesa, doutrina católica, hábitos europeus. Os índios brasileiros, por exemplo, foram catequizados por jesuítas, como, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, assim que os portugueses descobriram o Brasil. Bom, as reformas religiosas formaram conjuntos de movimentos com caráter religioso, político e também econômico, que contestavam os dogmas católicos, e devido a isso ocorreu a criação de outras religiões, como por exemplo a protestante. Os cristãos opuseram-se a essa situação, sentiam-se a necessidade de uma volta aos ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos, e pregavam assim uma reforma dos costumes, né? Como os principais reformadores foram Martinho Lutero e João Calvino. A reforma difundiu-se rapidamente na Alemanha, Suíça, França, Holanda, Escócia, Escandinávia. Então, os reformadores eles se espalharam muito rapidamente, né? E a Igreja Católica ela foi perdendo alguns adeptos. Então, o difícil foi que a Igreja reconheceu estes abusos, mas não teve coragem para empreender a necessária reforma geral. E devido a isso, ocorreram diversos conflitos entre a Igreja e seus reformadores. Né? A Igreja ela se sentia praticamente ofendida, porém ela também não dava trégua. Ela batia de frente com as outras reformas, com outras protestantes. Então, gente, reforçando aqui a reforma, né, católica e a contra-reforma. A reforma foi o surgimento de novas religiões através, né, da idealização de Martinho Lutero, e a contra-reforma ela veio depois com a reação da Igreja Católica, né, que fez um concílio de Trento, né, para poder resolver a situação e melhorar as condições, reformular, né, as doutrinas da Igreja Católica na época. Então, aqui nós temos a resposta da Igreja Católica ao avanço da Reforma Protestante, que foi o surgimento das novas religiões. Ela criou um concílio de Trento, que foi uma reunião na cidade de Trento, na Itália, durante 18 anos, reuniu todos os papa, bispo, padre, né? Tomaram algumas medidas. Uma delas foi criando a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus, né? Ela também ajudou a catequizar o povo pelo mundo, né? Principalmente os indígenas. E a Inquisição de Index, que era a lista de livros proibidos, né? Que a Igreja não aprovava. Então aqui fala um pouquinho da Companhia de Jesus, né? Ordem religiosa criada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo Basco Inácio, né? Inácio de Loyola, e aprovado pelo Papa Paulo III. Os jesuítas
pautavam-se por uma obediência cega ao Papa e destacaram-se na missão, né, no caso, no ultramar e nos países protestantes e no ensino fundado colégios e escolas para pregar a religião da Igreja Católica para não perder os adeptos da Igreja Católica, catequizá-los. A Inquisição e Index, né? A Inquisição foi um tribunal de santo ofício religioso criado para defender a pureza da fé católica. Então eles vigiavam, eles perseguiam e condenavam os suspeitos que praticavam outras religiões. Era a forma deles controlar o comportamento moral dos fiéis e censurar as novas ideias através do Congresso, também de um index, que foi uma lista de livros proibidos, né, escrito por autores que criticava, né, as ideias da Igreja Católica. Então, a Inquisição e a Index foi também algo tomado no Concílio de Trento. Ok? Gente, essa é a Contra-Reforma. É a reação da Igreja Católica com os surgimentos dos novos reformadores. Bom, por hoje aqui eu deixo esse finalzinho de aula e qualquer dúvida me chame lá no Classroom, no plataforma. Vou estar postando umas atividades e na próxima aula online a gente tira as dúvidas, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.